O profeta Elias é uma figura importante na tradição religiosa judaico-cristã. Sua história é narrada principalmente no Antigo Testamento da Bíblia, no Livro dos Reis. Elias viveu no século 9 AC durante o reinado do rei Acabe, que governava o reino de Israel. Ele foi um profeta corajoso e incansável, conhecido por suas poderosas intervenções divinas e sua defesa da adoração ao único Deus verdadeiro, Jeová. A história de Elias começa quando ele confronta o rei Acabe por permitir a adoração de ídolos pagãos, especialmente o deus Baal. Elias desafia os profetas de Baal para um teste de poder, onde ele invoca fogo do céu para consumir um sacrifício, enquanto os profetas de Baal não conseguem fazer o mesmo. Após esse evento, Elias entra em conflito com a rainha Jezabel, esposa de Acabe, que ameaça matá-lo. Elias foge para o deserto, onde Deus o sustenta milagrosamente com comida e água. Mais tarde, Elias retorna e continua a confrontar Acabe e Jezabel. Ele profetiza uma seca de 3 anos como um castigo divino pela idolatria do reino. Durante esse período, Elias é alimentado por corvos e posteriormente encontra uma viúva em Sarepta, a quem Deus milagrosamente fornece comida e óleo para sustentá-los durante a seca. Em um dos momentos mais famosos da história de Elias, ele desafia os profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo. Os profetas de Baal tentam invocar a ajuda de seu Deus, mas Elias invoca fogo do céu para consumir seu próprio sacrifício. Isso leva o povo a reconhecer o poder de Deus e a matar os profetas de Baal. Após essa vitória, Elias é perseguido novamente por Jezabel e foge para o deserto. Lá, ele experimenta uma série de eventos sobrenaturais, incluindo um encontro com Deus na montanha, onde ele ouve a voz de Deus em um sussurro suave. No final de sua história, Elias é levado ao céu em um redemoinho, sem experimentar a morte física. Ele é sucedido por seu discípulo Eliseu, que continua seu legado profético. A história do profeta Elias é uma narrativa poderosa de coragem, fé e confiança em Deus, que continua a inspirar e ensinar lições importantes até hoje. Para confrontar os profetas de Baal, Elias propôs um desafio no Monte Carmelo. Ele convocou o povo de Israel e os 450 profetas de Baal para se reunirem no topo da montanha. O desafio consistia em cada lado preparar um sacrifício de bois, colocá-lo sobre um altar e invocar fogo do céu para consumir o sacrifício. Os profetas de Baal começaram primeiro e passaram horas invocando seu Deus, dançando, gritando e até se cortando, mas não obtiveram resposta. Elias, então, zombou deles, sugerindo que talvez Baal estivesse ocupado ou dormindo. Em seguida, Elias preparou seu próprio sacrifício, construindo um altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele colocou a lenha e o boi sobre o altar e pediu que fosse derramada água sobre o sacrifício 3 vezes, tornando o desafio ainda mais difícil. Então, Elias orou a Deus, invocando-o para mostrar seu poder e revelar-se como o verdadeiro Deus de Israel. Imediatamente, fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água ao redor do altar. Esse milagre deixou o povo de Israel convicto de que Jeová era o único Deus verdadeiro e levou à execução dos 450 profetas de Baal. O confronto no Monte Carmelo foi um momento crucial na história de Elias, demonstrando o poder de Deus diante dos falsos deuses e reafirmando a fé do povo em Jeová. Quando os profetas de Baal estavam tentando invocar seu Deus e não obtinham resposta, Elias começou a zombar deles de forma sarcástica. Ele sugeriu que talvez Baal estivesse ocupado ou distraído com outras coisas, como se estivesse brincando ou dormindo. Elias provocou os profetas de Baal dizendo: gritem mais alto. Afinal, ele é um deus. Talvez esteja ocupado ou distraído, ou talvez esteja viajando. Quem sabe ele esteja dormindo e precise ser acordado. Essa zombaria de Elias tinha como objetivo mostrar a ineficácia e a falsidade dos profetas de Baal, contrastando com a verdade e o poder de Deus.
Sua intenção era destacar o contraste entre a adoração vazia e sem resultados dos profetas de Baal e a verdadeira adoração ao Deus vivo e poderoso. O objetivo de Elias ao destacar o contraste entre a adoração dos profetas de Baal e a adoração ao Deus vivo era mostrar ao povo de Israel a diferença entre a verdadeira adoração e a idolatria. Ele queria que o povo compreendesse que os profetas de Baal estavam adorando um Deus falso, que não tinha poder para responder às suas invocações. Elias desejava reafirmar a fé do povo em Jeová, o Deus verdadeiro de Israel, e corrigir a idolatria que havia se espalhado entre eles. Ao demonstrar o poder de Deus ao consumir o sacrifício com fogo do céu, Elias mostrou que Jeová era o único Deus vivo e verdadeiro, digno de adoração e obediência. O contraste entre a adoração vazia dos profetas de Baal e a adoração verdadeira ao Deus vivo tinha como objetivo levar o povo a abandonar a idolatria e voltar ao verdadeiro culto a Deus. Elias queria que o povo reconhecesse a falsidade dos deuses pagãos e se voltasse para o único Deus que poderia verdadeiramente ouvir e responder às suas orações. Elias queria que o povo compreendesse que os profetas de Baal eram falsos e impotentes. Ele mostrou que os profetas de Baal não tinham nenhum poder para responder às suas invocações e que a adoração a Baal era vazia e sem resultados. Ao destacar o contraste entre a adoração dos profetas de Baal e a adoração ao Deus vivo, Elias queria que o povo entendesse que Baal não era um Deus verdadeiro. Ele queria que o povo compreendesse que Baal era apenas uma criação humana, um ídolo sem vida e sem poder. Elias zombou dos profetas de Baal, sugerindo que talvez Baal estivesse ocupado, distraído, dormindo ou até mesmo viajando. Ele queria que o povo percebesse a ineficácia e a falsidade dos profetas de Baal, e que eles estavam desperdiçando sua devoção em um Deus falso. O objetivo de Elias era levar o povo a abandonar a idolatria e voltar ao verdadeiro culto a Deus, ao reconhecer a falsidade dos profetas de Baal e colocar sua fé no Deus vivo e verdadeiro, Jeová. A história do profeta Elias na vinha de Nabote está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 21, na Bíblia. Nessa história, Elias confronta o rei Acabe e sua esposa Jezabel por causa de uma injustiça cometida contra Nabote, um homem que possuía uma vinha próxima ao palácio real. Acabe desejava adquirir a vinha de Nabote para transformá-la em um jardim, e ofereceu a Nabote uma compensação justa por ela. No entanto, Nabote recusou a oferta porque a vinha era uma herança de sua família, e ele não estava disposto a se desfazer dela. Ao ouvir a recusa de Nabote, Acabe ficou triste e reclamou para Jezabel. Jezabel, então, conspirou para ajudar o rei a conseguir a vinha, e elaborou um plano malicioso. Ela escreveu cartas falsas em nome de Acabe, convocando uma assembleia para acusar Nabote de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Nabote foi acusado injustamente e acabou sendo apedrejado até a morte. Quando Elias soube do ocorrido, ele confrontou Acabe e Jezabel como uma mensagem de Deus, denunciando a injustiça e o derramamento de sangue inocente. Elias profetizou que Acabe e sua família seriam punidos por seus pecados, e que cães lambendo o sangue de Acabe e de Jezabel seria a punição que receberiam. Essa história nos mostra a coragem e a integridade do profeta Elias, que se levantou contra a injustiça e a opressão, mesmo diante de um rei poderoso. Também nos ensina sobre a importância de proteger os direitos e a propriedade dos outros, e de não ceder à ganância e à corrupção. A punição profetizada por Elias para Acabe e Jezabel foi que cães lambendo o sangue dele seria a punição que receberiam. Essa profecia simbólica indicava que ambos seriam mortos e seus corpos deixados expostos para serem devorados pelos cães, como uma forma de juízo divino pelos seus pecados e injustiças cometidas. Essa profecia se cumpriu posteriormente, quando Acabe foi morto em batalha e seu corpo foi levado para ser lavado em um poço, onde os cães lambiam o seu sangue, e Jezabel foi jogada pela janela e seu corpo foi devorado pelos cães.